Essa questão diz o seguinte: Polycarp está fazendo seu próprio web service. Sendo um web service moderno, isso inclui a possibilidade de fazer login. Isso sempre implica em problemas de segurança de senhas. Polycarp decidiu guardar o hash da senha gerado pelo seguinte algoritmo. Primeiro ele vai pegar a senha e depois ele vai embaralhar as letras dessa senha de alguma forma aleatória. E ele vai obter esse pelinho. E depois ele vai gerar duas strings aleatórias, que vão ser S1 e S2. E o resto vai ser S1, aí concatenado com o pelinha, que é a nossa string, que é a nossa senha original embaralhada. E depois ele vai concatenar com S2, que foi uma string aleatória aí que ele gerou. Aí, dado a senha e o hash, a gente tem que dizer se esse hash pode ser realmente o hash dessa senha. Ele pode ter usado essa senha aplicado nesse algoritmo aqui, que é obtido como hash, esse hash que você vai receber na entrada. Aí, é basicamente isso. Uma coisa que você deve olhar é que essa string tanto AP quanto H são bem pequenas, são de tamanho 100. Então dá pra fazer bastante coisa. Tem o número de testes também é pequeno, então dá para fazer um código brute force. E explicando os exemplos, por exemplo, nesse daqui, ele quer saber se abacaba pode ser transformado nessa string aqui através de hash. E ela pode, por quê? Porque se você for olhar essa string aqui que eu selecionei, ela é exatamente a string abacaba embaralhada. Aí adicionou um prefixo aqui e um sufixo aqui. Da mesma forma, essa string aqui. Essa string, essa é a senha e esse é o hash. E esse hash é basicamente essa string embaralhada. Ele não adiciona nenhum prefixo nem sufixo. Mas isso também não é necessário na questão. Tanto S1 quanto S2 podem ser vazios. Então, essa senha pode ser transformada nesse hash sim. Já nesse caso, não. Não é possível encontrar nenhum subarray que seja exatamente essa string aqui, só que embaralhado. Por exemplo, esse caso aqui não é, esse caso aqui também não é. Então, esse caso aqui não é bom pra gente. Já nesse caso, é possível encontrar essa string P até como uma substring aqui, nem está embaralhado na verdade. Então, essa é uma resposta válida. Esse daqui nem seria possível, já que o P é inclusive maior do que o próprio hash. Então não faria nem sentido analisar essa questão, esse caso do teste, certo? Agora vamos ver a explicação, vamos fazer essa questão. Uma coisa, como eu disse, a gente sabe que a quantidade de letras, tanto da string P quanto da string H, é bem pequena. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode verificar cada subarray dentro de H que tenha o mesmo tamanho que P e verificar se esse subarray pode ser o P embaralhado. Por exemplo, esse daqui, depois você vai verificar esse subarray aqui, depois do 3 até o 6, depois do 4 até o 8, 5 até o 9 e assim por diante, até você chegar no HN e alguma coisa até HN. Então, você vai iterar por todos esses subarrays, né, como eu disse, de tamanho P, e você só precisa ver se esse cara pode ser de tamanho P não, tamanho igual ao da string P. E você só precisa ver se ele pode ser a string P embaralhada. E para verificar isso é muito simples.
basta verificar a frequência de cada letra, tanto dentro da string IP quanto dentro do segmento que a gente está analisando. E esse seria basicamente o código. Teria que inicializar um array aqui que seria a frequência das letras em P. Aí você iria iterar para cada posição de P, você iria adicionar, porque aqui quando você tem esse PI, você está vendo na string P a posição I, certo? Só que isso é uma letra. Quando você subtrai pela letra A, você meio que obtém a letra A agora virou número 0, a letra B agora virou número 1, a letra C virou número 2. E isso é interessante para que a gente consiga adicionar nesse array aqui, que só tem 26 posições. Então, a gente vai pegar a letra daquela posição, a gente vai pegar o número correspondente àquela letra, entre 0 e 25, e vamos adicionar 1 na frequência daquela letra da string P. A resposta padrão seria não, né? Aí depois a gente vai iterar aqui, através disso e disso, que a gente vai iterar na posição inicial de cada segmento de tamanho P. E aqui a gente vai iterar em todas as posições, todas as P posições do segmento. E a gente inicializou aqui sempre um novo array de frequência para o H, no caso para o segmento de H que a gente está analisando. Então a gente vai medir essa frequência também, as frequências de cada letra nesse segmento. Se por acaso esse array de frequências em H foi igual ao array de frequências de IP, então a nossa resposta agora passou a ser yes. Depois é só imprimir a resposta e está resolvido o problema.